Oi, eu sou o Franz. Visitei mais de 120 países com pouco dinheiro e agora comprei um veleiro abandonado para reformar e ir ao Caribe com ele. Me acompanhe nessa aventura. Bora? Neste vídeo vou detalhar sobre o básico que você precisa para morar em um veleiro. O nível de exigência ou expectativa das pessoas é muito diferente. Por exemplo, pode ser que você não consiga viver sem um banho quente. Eu só tomo banhos frios. De forma geral, para você viver em um veleiro em mínimas condições, você precisa comer, beber, dormir, cuidar da higiene e se locomover. Traduzindo, é necessário pelo menos água, suprimentos, energia elétrica, fogão e uma cama minimamente confortável. Olha que beleza! Ah, ótimo, tá certinho. Você também precisa ter acesso ao barco, caso ele não fique em uma marina ou pier. É necessário um barco de apoio. Pode ser um caiaque, um pequeno barco a remo ou um bote com motor. Levinho, 25 kg. Meu caiaque é 60. Porra, maneiríssimo. Isso aqui é o... Conta aí tua história. A história do barquinho? Não, a história da Uno. Uno Home. Acabei de chegar, cheguei ontem de viagem do Rio Grande do Sul, Santa Maria. Com a Uno velha aí, ó. Olha aí a casa do rapaz, que maneira. Aqui a barraca levanta com 2 metros e com 1,40 m. Uhum. Aí aqui dentro já tem televisão, tem ventilador, aparelho de Sky, tem tudo aí dentro, já tudo embutido. Aí sobe na escadinha. A escadinha. Do outro lado tem banheiro, tem caixa d'água. Completinho. Aqui que é o... Aqui é as caixas d'água. Caixa d'água. Um paralelo legal é você comparar o veleiro ao motorhome ou camper van. Se você consegue viver dentro de um carro, a diferença é que no barco você está dentro d'água. Mas em ambos os casos é importante praticar o minimalismo, pois o espaço é limitado ao tamanho do seu carro ou barco. Fogãozinho, bujãozinho, ventilador. Aí ó, quem não tem dinheiro faz história. Olha o YouTube aqui, o Projeto Garcia, galera. Acompanha aí, hein? Eu morei por 6 meses em um Nissan Sentra, na Nova Zelândia. Comer. Se você não pretende ligar para o iFood todos os dias, precisa instalar o fogão para preparar sua comida. A grande maioria dos veleiros usam fogão a gás, e o botijão fica na parte exterior em uma câmara isolada, por questões de segurança. Eles também têm um sistema de giro, de forma que quando o veleiro está velejando, adernado, ou seja, inclinado, o fogão inclina junto, e as panelas ficam presas ao aparelho. Acho que a condição dele está muito ruim, então eu optei por comprar um novo. Consegui um novo baratinho, esse aqui, por R$75. Acho super em conta. Bom, me disseram que a longo prazo ele enferruja, mas tem algumas soluções. Você pode, por exemplo, pintar de verniz, passar alguma tinta para reduzir o tempo de que ele vai enferrujar. Mas muita gente me disse que esses fogões assim eles duram bastante tempo. Então eu optei por pegar esse fogão baratinho e testar. Vamos ver, né? Você precisa dessa peça que é o adaptador. Eu comprei um novo, mas o meu botijão já tem o adaptador, que é esse aqui. E depois essa peça daqui, que é para distribuir para... Tem um nome essa peça, eu esqueci, mas aqui tem aqui a válvula que você liga e desliga. Mangueira, bota em água quente. E aí ela consegue encaixar aqui, ó. Finalmente eu vou instalar esse fogão. Entrou aqui no fogão. Ah, já ligou. Pô, é isso mesmo? Que fogo miserável. Que fogo mais humilde, não dá nem pra ver a chama, cara. Que doideira é isso? Mas tá ligado. Tá ligado, porra. Porra, como é que eu vou esquentar aqui meu feijãozinho? Sinistro, né? Temos fogão no barco. Aê! O céu é uma fonte inesgotável de água. Quando tem uma época que eu estava em Tonga, o pessoal até bebia água da chuva, porque não tinha acesso à água, a gente morava numa ilha remota. Então aqui dá pra ver, ó,
Eu em 20 minutos eu enchi. Isso aqui 1,5 litros. Isso aqui acho que é 3 litros. E agora o meu plano é encher essa garrafa aqui de 20 litros de água. Beber. Acessar água doce é um dos desafios de se morar a bordo. Uma excelente e sustentável forma é captar água da chuva. Essa água é própria para banho, escovar os dentes, lavar louças. Em grandes cidades não é recomendável beber essa água devido à poluição. Você pode também ter algum sistema de filtragem, como pedras ou produtos químicos, de forma que torne a água potável. Mas, em último caso, ela é água para beber também. Pode salvar a vida de uma pessoa. Olha que maravilha! Quanta água! Veleiros possuem grandes tanques de água de 200 a 600 litros, de forma que você tenha autonomia antes de abastecer em um local próximo. Em locais como marinas, postos de gasolina e outras conveniências é possível comprar água doce potável e não potável. Eu já tirei quase tudo. Aqui é uma chuveira. A gente coloca lá. Tomada, tudo 110. Gavetinha com a pimentinha. Aqui a cortina prende no velcro. Tá colado no carro. Aqui. Olha que maneiro. Pode ficar peladão em qualquer lugar. Tranquilo, que o vidro vai comer. Qualquer lugar. Ninguém vê. Muito show. Pode estar o frio que for também, porque a água é quente pra caramba. A água tem lá no canal. A água é 90 graus. Tá, agora sim, entende? Vou abrir a caixa preta aqui. Mas que não você vai usar? Ué, Cuidado. caixa preta. Caixa preta, feio. Para se ter um mínimo de conforto e não precisar viver no tempo das cavernas, energia elétrica é importante. A fonte pode ser um painel solar, um gerador de energia eólico ou o próprio motor do barco. Dois vermelhos juntos. Esse aqui é vermelho, que é o Esse aqui negativo, também, né? positivo. Vermelho é positivo. Aqui também é vermelho. Esse aqui é vermelho. Tá. Só não tem. Entendi. Comprei aqui 2 bombas. É a bomba sapo, que é uma bomba que custa mais ou menos R$110. É uma bomba meio que de aquário. Mas uma bomba náutica custa na faixa de R$1.000 a R$1.500. Então eu optei por fazer uma opção mais econômica. Eu comprei 2. E eu decidi que eu vou fazer 2 tanques separados, né? Vou deixar os tanques separados, uma bomba para essa tanque, uma bomba para esse. Eu vou trazer aqui pro meu lavátóriozinho, no banho. E porque não pode ter nada de latão, de metal que enferruja, ou é plástico ou é inox. Eu peguei essa aqui só para fazer um teste. E vamos aí, ó. Já tá aparecendo um negócio mais decente. A energia elétrica é utilizada nas bombas de água, nos aparelhos eletrônicos como rádio VHF e na iluminação interna da embarcação. A energia é guardada na bateria e usada quando necessário. Agora liga a chave. Ah, agora tem a chave aqui. Opa, vamos ver. Aê, tem água! Os barcos geralmente trabalham com 12 volts, de forma a economizar energia. Mas se você quiser, você pode instalar um inversor e ter energia 120 para conectar itens como laptop. O estofado ficou pronto. Agora eu vou levar para o barco. Trouxe o estofado, agora sim. Ai, que beleza. De noite você precisa dormir. Para isso, uma espuma confortável e preferivelmente com tecido Aquablock, que é a prova de água. O metro desse tecido gira na faixa de R$30 a R$40. Uma segunda opção é couro ou derivados, que também é a prova d'água, mas esquenta muito. Aí, vou fazer um test drive aqui no caiaquinho. Caiaque não, né? Agora é o bote. Caraca, maneiro. E por último, você precisa acessar o barco. Eu comprei um caiaque artesanal e recentemente adquiri um barco de alumínio, no qual futuramente investirei em um pequeno motor de popa. Bom, o botinho chegou aqui, já fiz um test drive. E agora eu vou pagar o Pix. Ó, atenção, o valor está acima do valor na conta. Já começou os problemas. Cheque especial, confirmado. Não tem um barco. Adesivei até, ó. Olha que lindo.
Ó, ficou bonito, hein? Esse azulzão. Propaganda aí, ó. Folha de Glória. Aí, ó. Tudo adesivado. Se você quiser me apoiar e curte meu conteúdo, faça passeios com talento. E eu também tenho um Apoia-se, que eu quero reformar esse barco pro Caribe. E também tem um livro que eu escrevi sobre a minha viagem em 121 países, de mochileiro. Obrigado por assistir, espero que curtam o conteúdo, fique à vontade para botar comentários. E é isso aí, vamos seguindo a todo pano. Entre em contato comigo também, caso você queira me contratar para algum serviço náutico que eu possa ter conhecimento sobre, ou serviço de skipper. Tenho carteira de capitão amador e tenho experiência internacional. Obrigado.